Hoje eu vou analisar o crânio de Garry Kasparov, um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, né? Nascido ali no Azerbaijão. Ele se destacou quando jovem, né? Se tornando o mais jovem campeão mundial de xadrez em 1983, aos 22 anos, né? Ao derrotar Anatoly Karpov, né? Acho que o Karpov eu já analisei no canal também. E manteve o título mundial até 2000, né? E dominou o ranking xadrez aí quase 2 décadas. Além da sua genialidade nos tabuleiros, o Karpov também era conhecido por ser um ativista político, né, e escritor sobre estratégias de inteligência artificial. Olha que interessante. E em 1997, ele protagonizou um dos maiores momentos icônicos do xadrez ao enfrentar um supercomputador Deep Blue, que chama, né, da IBM, em uma série de partidas históricas. Desde a sua aposentadoria em 2005, mais ou menos, ele é dedicado a causas políticas e à população do xadrez, né? Então você consegue observar aí no Karpov, no Kasparov, na verdade, que ele é um cara que provavelmente deve ser muito mental. É o que eu falo sempre dos jogadores de xadrez. Seja por hobby, seja por profissão, quem é bom no xadrez, no mínimo, é bom com lógica e com estratégia, né? De alguma forma, essa pessoa, a mente dela funciona bem para isso, né? Então, isso é muito comum entre os jogadores de xadrez, né? Geralmente, lógica e estratégia é meio que básico na mente deles, né? São características ali muito comuns. E os jogadores de xadrez, como qualquer outra modalidade, qualquer camada na sociedade, sempre vão haver tipos de crânios diferentes ali dentro, né? Então, vamos observar aqui os jogadores de xadrez, ó. Vamos ver aqui desde o início. Né, a gente tem aqui o Alexander Alekhine, que eu já analisei no canal. Né, olha como a testa dele é mais puxada para trás, o topo de cabeça é elevado, a nuca é mais reduzida. Né, ó. A gente tem o Anatoly Karpov também, que tem aí uma testa um pouco mais quadrada em rampa, puxada igual ao anterior, topo de cabeça elevado, um pouquinho mais de nuca, né? Esse cara tem pouco topo de cabeça, o Bob Fischer, testa quadrada em rampa, o rosto dele é bem aguçado, a nuca dele também é média. A gente tem o David Navarra, que tem um crânio aí um pouco mais híbrido, mas bem puxadão pro lógico matemático. Olha só como a testa dele é bem grande, ó, tá vendo? Topo de cabeça elevado também. Ó, Emanuel Lasker também já foi analisado aí no canal, né? Testa quadrada em rampa, topo de cabeça elevado, a nuca é mais reduzida. Garry Kasparov, né? Ele já é um cara que tem a testa grande, quebrada, né? Existe a testa arredondada, testa quadrada em rampa, testa quadrada e a testa quebrada, né? Existem algumas outras pequenas variações também, mas elas não são muito comuns, não. O topo de cabeça dele é elevado e a nuca dele é média, né? Ó, e a gente tem outros aqui que você vai percebendo que todos eles, de certa forma, são cabeçudos. Já percebeu? Né? O neurocrânio deles, essa parte de cima do crânio, é maior, né? Tem um volume bem elevado de massa ali. Geralmente, pessoas muito inteligentes, elas são cabeçudas, né? Isso é muito comum. Então, vamos falar aqui do Garry Kasparov, né? Primeiro, o Garry Kasparov, ele tem o que eu chamo de olhos de caçador, né? Lembra, existem 3 tipos de olhos: olhos de presa, de pastor e de caçador. A diferença entre esses 3 olhos está intimamente ligada ao comportamento. Olha só como os olhos do Kasparov, ele tem a bolinha bem pequenininha, a parte branca aparece pouca. E os olhos são muito cerrados, eles buscam se esconder, né? Olha só. Quanto mais a pessoa se expressa, mais os olhos se fecham, né? É como se fosse um sistema de defesa natural. Ó, observe os animais da natureza. Observe as zebras, os leões, os hipopótamos, né? Olha a diferença entre esses animais. As zebras têm os olhos mais abertos, elas são chamativas, elas andam em grupo, né? Elas geralmente estão muito na defensiva. A defesa delas é a fuga, muitas vezes, né? Então, estão sempre mais atentas, mais alertas, né? São mais pacíficas, mas vivem com o pé atrás.
Você tem os caçadores, que eles são o oposto das presas. Enquanto as presas estão ali andando em grupo, em lugares abertos, né, tem os olhos mais separados, tem os instintos ali um pouco aflorados para se defender, os predadores eles já têm um comportamento um pouco mais focado em atacar, né, em realmente ser sorrateiro, né, se esconder, chegar o máximo perto sem a presa ver para depois atacar, economia de energia para um lucro alto, tá vendo? Né, existe característica ali no caçador que está intimamente ligado à sobrevivência de caça, né? Olha os animais de caça, como eles têm um comportamento diferente das presas, né? Então, os caçadores, eles são o oposto das presas, e os pastores estão no meio desses dois mundos, né? Se presas são zebras e predadores são leões, os hipopótamos seriam o quê? Eles seriam a mescla entre esses dois mundos. São pacíficos, né, conseguem conviver com outros animais ao redor, mas também são extremamente territorialistas, principalmente quando mexe com eles, né? Então, uma zebra não tem presa e não tem garras. Um leão tem presas e garras. Um hipopótamo, ele não tem garras, mas tem presas, né? Então, o hipopótamo, visualmente, você olha para ele, ele parece uma presa, né? Mas quando você chega perto, quando você vê a força do bicho, a brutalidade, a energia que ele tem, opa, né? Não dá para mexer muito bem aí com um pastor, né? Então, existem olhos de presa, olhos de pastor e olhos de predador, né? O nosso querido Garry Kasparov aqui tem os olhos de predador, olha só. Esses mesmos olhos aqui estão em grandes empreendedores, né? Em grandes CEOs de empresa, estrategistas, operações especiais também, né? Matadores de aluguel e por aí vai, né? Pessoas dentro da sociedade que elas desenvolvem um papel mais de caça, de alguma forma. Caça de recurso, caça de gente, o que seja, né? São pessoas um pouco mais sagazes, elas são um pouco mais calculistas, mais estratégicas, né? Então, são os olhos do nosso querido Garry Kasparov aqui. E a julgar pelo ambiente que ele veio, né? Ele está ali meio que na linha do Equador, né? No Azerbaijão. Ali se produz muitas pessoas com essa característica no olhar. São olhos de guerreiros, são pessoas que lutaram muitas guerras. A genética deles tem muito guerreiro, né? Eu costumo dizer, dentro da nossa genética, tem tanto pessoas que foram para a guerra, pessoas que lidaram com terreno, força bruta, dureza, né, escassez de recurso, físico sensitivo, tá vendo? Bom com o corpo, bom com os 5 sentidos. Também tem pessoas que usaram muito a lógica e também tem pessoas que usaram muito a capacidade criativa, filosófica e espiritual, né? Ali no meio do mundo, no Azerbaijão, você consegue compreender que as pessoas, além de ter o lado espiritual muito aflorado, serem muito criativas, ter suas filosofias próprias, né, bem aprofundadas, elas também, de certa forma, são boas com o corpo, né? Elas têm uma capacidade de resistência, uma capacidade de lidar com a pressão um pouco maior, né? Os ambientes são um pouco mais hostis. Então, você vai perceber no Azerbaijão, em vários países ali próximos, que essa característica de olhos aqui é muito comum, né? Olhos de caçador, né? Então, provavelmente ele deve ser um cara bem preciso, um cara que não perde tempo com muita besteira, não. Entendeu? E a julgar pelo que ele é conhecido e pelo que ele faz, né, você consegue perceber ali que é um cara que realmente está um pouco ligado à precisão, à lógica, a realmente conseguir se aprofundar um pouco mais nas coisas, né? Então, observe, a testa, sempre quando ela cresce muito, a pessoa fica com os olhos mais cerrados. Lembra que eu falo isso? Né, ele tem uma testa que eu chamo de testa quebrada. Eu não vou explicar um pouco sobre essa testa aqui, eu vou falar mais sobre a característica no geral, mas vamos pegar esse cara aqui, o Magnus, que eu já citei em outros vídeos, em breve vai sair a análise dele também. Olha só como os olhos do Magnus são cerrados, tá vendo? E o Magnus é um dos mais testudos aqui desse grupo, né? A testa dele é realmente quadrada, reta, ó, linha do queixo, puxa até os olhos, essa linha sobe,
você vê que a testa está na mesma linha do queixo, né? Então a testa dele é super quadrada, né? Deve ter aí seus 4 indo para 5 dedos. Então é um cara com muita capacidade lógica, né? O Garry Kasparov também tem essa característica. A testa dele é bem quadrada, faz a quebra, né? Eu chamo de testa quebrada. Mais pra frente eu vou falar bastante dessa testa, assim como eu vou falar de outros perfis de crânio que eu ainda não liberei no canal. Mas geralmente essas pessoas elas têm uma capacidade lógica muito aguçada, mesclada com uma certa sensibilidade, ou seja, muito lógico com uma sensibilidade ali também um pouco aflorada, né? Então faz todo sentido até com o lugar do mundo que ele nasceu. É um ambiente ali que não é muito simples e fácil de lidar, né? Também não é o mais hostil do mundo, mas com certeza é um ambiente duro. As genéticas que foram produzidas ali provavelmente trouxeram muita genética de guerreiro, né? Foi construída muita genética de pessoas que pensam estrategicamente, que buscam ver de cima, né? Que tem uma capacidade criativa, filosófica, espiritual muito aguçada, né? Então provavelmente isso tudo deve estar presente aí no Kasparov, né? É um cara que, em parte, é extremamente mental. O neurocrânio dele chega a ser maior do que o viscerocrânio. O que que é isso? A parte de cima do crânio, onde guarda o nosso cérebro, a parte neural, da linha dos olhos e orelha para baixo, isso daqui é mais mecanismo, né? Você já reparou que a engenharia do seu corpo é dividida assim? Linha dos olhos e orelha para cima, neurônio, cérebro. Linha dos olhos e orelha para baixo é tudo máquina, né? Tudo que está no seu corpo, da linha dos olhos e orelha para baixo, acaba sendo um pouco mais mecânico, automático. Seu cérebro ele não está na sua barriga, ele não está na sua perna, ele está no topo da sua estrutura. Isso não é aleatório, isso não é à toa, né? Tem inúmeros motivos para o nosso cérebro estar lá no topo da nossa estrutura. Tudo que está aqui para baixo, basicamente é substituível. Até o coração é substituível, o cérebro não é substituível, já percebeu? Você pode perder um dedo, uma perna, um pé, né? Que você não morre. Você se adapta para uma nova sobrevivência ali na mobilidade, mas cérebro não tem como trocar, né? Você não consegue trocar seu cérebro. Ele é primordial, ele que faz a logística entre você e seu corpo. Então, quanto maior o volume de massa cerebral, maior a capacidade neural que a pessoa tem, a capacidade na parte mental, né? E você vê que o coco desse maluco é uma lâmpada, né? É enorme em cima, e embaixo tem praticamente a mesma proporção. Chega a ser até um pouquinho menor, né? Então, provavelmente era um cara aí extremamente mental. Muita capacidade lógica, muita capacidade criativa, filosófica, espiritual, mesclada com uma certa capacidade física. Por quê? Olhei em outras imagens, a nuca dele é curta indo para média, né? Então, você vê que ele é um cara que veio ali da linha do Equador. Então, países muito acima da linha do Equador, países mais frios, eles acabam gerando menos nuca, mais testa. Países muito abaixo da linha do Equador gera mais nuca e topo de cabeça, né, porque é presente em todo lugar do mundo, o topo de cabeça elevado. Então, gera mais nuca, mais topo de cabeça em muitos casos, pouca testa. Muito rosto também, né? Então, como ele está no meio do mundo ali, eu costumo dizer que ali reina o topo de cabeça elevado mesmo. Dependendo das regiões, quanto mais dura é a região, maior capacidade física e sensorial. Quanto mais fria, quanto mais o clima começa a cair abaixo de 22 graus, já muda um pouco, né? Então, vamos pegar aqui no mapa o Azerbaijão, tá vendo? Ó? Olha onde é, né? Ele está ali na mesma linha da China, Mongólia, Coreia do Sul, Estados Unidos, tá vendo? Lembra que eu falo? Existe uma linha no mundo, acima da linha do Equador, onde se produz a capacidade mais lógica do mundo, né? Por habitante se produz mais testa, mais topo de cabeça, aqui para cima, né? Então,
Linha do Equador passa aqui, Colômbia, né, República Dominicana, ou República do Congo, Malásia, Filipinas, Vietnã, né? Então vamos pegar nessa imagem aqui, só para a gente ter como exemplo. O Azerbaijão está aqui em cima, tá vendo? Ó? Então, acaba que os países que estão mais aqui para cima, eles produzem mais capacidade lógica. É ali que você vai identificar os maiores jogadores de xadrez do mundo, tá? Dificilmente você vai encontrar um jogador de xadrez conhecido mundialmente, que fez história no xadrez e ele veio aqui dos Países Baixos, né? Austrália, Namíbia, né? Brasil, enfim, né? Você tem aí essa linha aqui de baixo que não se destaca tanto com capacidade lógica, sacou? Os países que mais produzem lógica são os países aqui de cima, ó, tá vendo? E o Azerbaijão, ele está aqui, na mesma linha de países como Itália, Portugal, Estados Unidos, né, ó. Você tem aqui Mongólia, China, né, Coreia do Sul, Japão. Você acaba tendo aí um padrão, né, de países que eles dominam a lógica, dominam a parte estratégica, né? Então, só para exemplificar aqui, o nosso queridíssimo Garry Kasparov, né, tem um crânio praticamente híbrido ali, né? É um cara com testa quadrada no início, depois faz uma quebra no meio, a testa quebrada que eu chamo, que é presente no híbrido. Ele tem topo de cabeça muito elevado e ele tem uma nuca aí um pouco média, vamos dizer assim, né? Então o corpo dele não deve ser aquele corpo gordão, também não deve ser aquele corpo magrelinho, deve ser o meio entre esses dois mundos, né? Ele deve ter uma frequência mental muito alta, deve ser um cara extremamente mental, né? Ou seja, o volume de pensamentos que se passa na cabeça dele diariamente deve ser gigantesco. Além disso, ele deve ter uma capacidade criativa, filosófica e espiritual muito aguçada. Eu quero que você observe isso nos gênios da humanidade, nos grandes líderes também, né? Pessoas que você vê que elas lidam mais no campo das ideias, né? Xadrez, inteligência artificial, né? Política, tá vendo? Todos eles têm um pouco mais do lado estratégico, do lado filosófico, né? Muitas vezes o criativo também está ali, resolver problemas, né? Então, provavelmente era um cara aí com uma capacidade mental aguçadíssima, e isso se expressa no xadrez, né? O xadrez, assim como vários esportes e modalidades que existem por aí, o xadrez ele é uma modalidade mental e ali você consegue medir performance. Não tem conversa, não tem como você comprar habilidade no xadrez. Não tem como você comprar título no xadrez. Ou você é bom, ou você não é bom, né? Você pode ser o melhor do mundo e até perder para alguém. Mas fato é que você vai ser mais medido pela sua performance ao longo do tempo, né, que você tem de xadrez, do que necessariamente por uma partida só. Entendeu? Então é um jogo extremamente mental, onde os fracos não têm vez. Se o cara não é bom com lógica e estratégia, se ele não é bom no xadrez, não tem prática, não está ali há muito tempo, ele provavelmente não vai ter uma performance tão boa, né? Então não existe pauta socialista, por exemplo, cota de jogador de xadrez. Ah, pô, não, mas é sacanagem, vamos colocar aquele cara ali como um dos melhores, porque ainda não colocamos alguém desse país aqui, ó. Ainda não colocamos alguém sei lá, da Austrália no xadrez, entendeu? Não, não tem esse tipo de conversa, entendeu? É performance. Então, engraçado que o maior jogador de xadrez do mundo, considerado um dos maiores de todos os tempos, ele tem um coco muito maior na parte de cima do que na parte de baixo, né? Por quê? Será que a nossa estética, será que o nosso formato de crânio está entregando capacidades e competências naturais? Por que que a maioria esmagadora dos cientistas são cabeçudos, né? Por que que a maioria dos grandes políticos tem um topo de cabeça muito elevado, né? Por que que os maiores atletas não têm o crânio tão grande na parte de cima? O crânio é maior um pouco na parte de baixo. A pessoa tem um rosto muito grande, às vezes a testa é mais inclinada para trás.
Às vezes tem nuca, às vezes não tem, mas fato é que os jogadores de xadrez e cientistas são mais mentais, os atletas são mais físicos sensitivos, eles precisam ser, né? A distribuição neural deles precisa ser um pouco mais focada na performance física e sensorial. Já os jogadores de xadrez, os grandes cientistas, os grandes políticos, eles precisam ser mais mentais, né? Então, como o tempo na vida é limitado, a gente ainda tem que dormir uma boa parte da vida, né? O cérebro ele escolhe os caminhos que mais nós vamos performar. Parte é a genética natural que a gente recebeu, de pai, mãe, antepassados. E parte é o contexto atual, o trabalho que você está fazendo em cima dela. Quanto mais você consegue se conhecer, maior a capacidade de melhorar a sua performance em muitas áreas da sua vida. Justamente porque você consegue ver sua condição de cima, né? Então, o Kasparov aqui, ele tem que ser muito grato ao grande criador que quer que seja que ele acredite, porque eu acredito que esse cara aqui não é ateu. Lembra, eu não pesquiso a vida das pessoas antes. Eu dou aqui os meus pitacos baseado no que eu consigo processar. Muitas coisas eu acerto, tem coisa também que eu erro. Mas provavelmente esse cara aqui tem um lado espiritual mais aflorado. Isso pode se expressar tanto na religiosidade dele, quanto também no questionamento acerca da espiritualidade, acerca de seres divinos, de Deus, né? Pode pegar aí os maiores ateus do mundo, eles têm o topo de cabeça mais elevado, né? Tem pessoas que não ligam para a política, ó, não ligam para a religião, né? Tem pessoas que ligam tanto que elas fazem parte de uma religião. E tem pessoas que se importam o bastante com esse assunto ao ponto de estudar e questionar, ou seja, o ateu, né? Então, tem muito ateu que é mais espiritual do que muito religioso por aí, né? Então, pessoas de topo de cabeça muito elevado acabam tendo realmente uma capacidade criativa, filosófica, espiritual natural. Pense no seu corpo da seguinte maneira. Pensa assim, imagina que o seu corpo é um carro, né? E o seu cérebro é toda a engenharia desse carro e o volante, né? A parte inteligente desse carro. Vamos pegar um carro da Tesla? Vamos fingir que você vai pilotar um carro da Tesla. Quando você entra nesse carro, né, é como se você estivesse vestindo o seu corpo. Estou usando esse exemplo aqui, bem bobo, né? Vamos supor que você pudesse trocar de corpo. Tem até uma série na Netflix chamada Altered Carbon. É uma série que fala ali de troca de capa, de corpo, né? Os caras transferem a consciência deles. O ser humano chegou num ponto, nessa série, onde ele não morre mais, né? Então ele pode ficar trocando de corpo, transferindo a consciência dele. Imagina se você pudesse transferir sua consciência para o corpo do Garry Kasparov, né? Instalou você ali, você entrou ali. Além de ter acesso a toda a capacidade neural que ele tem, você também ia ter acesso à capacidade física dele. Você ia sentir uma diferença absurda, né? Porque você está acostumado com um corpo que ele já tem certas pré-configurações mentais e físicas. E aí você veste o corpo de uma outra pessoa, na hora você ia sentir a diferença, até a forma de ver o mundo, como você ia observar as coisas. Porque você estaria utilizando um cérebro que não é seu, um corpo que não é seu, né? Então eu costumo dizer, o ser humano, ele é espiritual. Ele tem também a parte mental e a parte física. Espiritual é você, seu código-fonte, sua criptografia. Mental seria o seu cérebro, esse computador absurdo, que tem configurações diferentes de cérebro para cérebro, que tem associações também diferentes, né? E tem o nosso corpo também, que tem biotipos diferentes ali, tem formatos diferentes, volumes, né? De pessoa para pessoa. Então, cada indivíduo ele tem suas configurações naturais, né? E se a gente pudesse trocar de corpo uns com os outros, a gente ia perceber essas diferenças mais facilmente. Só que isso não é possível. Por quê? Nosso game ele é selado, fechado, né? É um game muito pessoal, né? Então, isso não é possível. Mas tem em sua mente. Todos os jogadores de xadrez, eles têm crânios diferentes, mas eles têm semelhanças em seus crânios, né? Então, a maioria esmagadora tem topo de cabeça elevado, ó. Observa aqui,
Ó, Bob Fischer já tem um pouco menor, mas todos os outros, ó, bem elevado, ó, né? Alguns têm testa quadrada, alguns têm testa quebrada, alguns têm testa quadrada em rampa, né? Alguns também têm testa arredondada, mas o que realmente eu percebi de padrão dentro do xadrez é topo de cabeça elevado, mesclado com um certo volume de testa, né? Geralmente, os maiores jogadores de xadrez, eu pude observar que a principal característica é topo de cabeça elevado, mesclado com um pouco mais de testa. Alguns têm muita testa, outros têm pouca, e você percebe que o jogo deles varia. Não é exatamente igual. Os jogadores de xadrez não jogam exatamente igual uns aos outros. O tabuleiro é o mesmo, as peças são as mesmas, os jogadores são diferentes e por isso as partidas são diferentes. As performances são diferentes. O jeito que Alexander Alekhine é reconhecido é diferente do jeito de Anatoly Karpov, que é diferente de Bob Fischer, que é diferente de David Navarro e por aí vai, né? Você vê que o jogo dos caras é diferente em muitos níveis, né? Então, essa foi a análise aí do nosso querido Garry Kasparov, né? Ainda estou analisando alguns jogadores de xadrez esse mês, né? Vai sair alguns ainda, mas só para você ir observando aí. E aí, o que você acha? Você acha que pessoas mais cabeçudas, com a parte do neurocrânio mais avantajada, elas têm uma frequência mental mais alta? Elas são mais mentais ou não? Será que isso é só papo de filme, de sátira, né? Já viu como o nerd, por exemplo, ele é zoado por ser cabeçudo? Sempre que a gente vê um nerd em desenhos, filmes, séries, geralmente o cara tem um coco mais avantajado. A testa dele às vezes é um pouco grande. Já percebeu? Né? Então, isso aí é muito inconsciente. A gente já reconhece todos esses padrões que eu estou trazendo aqui no canal. Eles já estão dentro de nós. A nossa mente já processa todos eles, né? Só que de forma inconsciente, instintiva, animal, né? O que eu estou fazendo aqui é trazer da forma mais prática e simples de se compreender possível. Quer ver uma coisa que eu vou te dizer que é inquestionável sobre o nosso crânio? O seu cérebro, ele usa mais o rosto das pessoas para gravar elas do que qualquer outra parte do corpo. Isso aqui, assim como o sol nasce todos os dias, o que eu estou dizendo aqui é inquestionável. As pessoas gravam você mais pelo rosto do que por qualquer outra parte do seu corpo. As outras partes, elas são secundárias. Elas reforçam a validação que você tem sobre quem é quem. Mas seu rosto, ele é o logo da sua estrutura. Se o seu corpo e sua mente é uma marca pessoal, o seu rosto é um logo, é um símbolo, né? De pessoa para pessoa a gente sabe reconhecer quem é quem, principalmente pelo rosto. É por isso que nas delegacias se tira foto da cara do maluco para lembrar dele, né? Porque muda, é uma identidade, é tipo uma digital, né, no seu crânio aqui, que varia de pessoa para pessoa. Então, existem características que o nosso cérebro processa, uma delas é essa. Processa, guarda, cataloga. Existe uma região no nosso cérebro totalmente focada em guardar rostos. Olha que interessante, né? Então, pense nisso, né? Lembre-se, existem padrões na sua mente que você já vê sobre o crânio, sobre a condição humana, sobre o corpo, né? Eles já estão lá, só que talvez você ainda não esteja processando de forma consciente. A análise craniana tem o objetivo de fazer exatamente isso. Levantar esses padrões e deixar você perceber de forma consciente. É por isso que quem começa a assistir os vídeos do canal e testa o que eu estou trazendo, começa a observar tanto em si quanto na sociedade, fica muito surpreso, né? Então, não adianta a pessoa ficar tentando estudar cientificamente o que eu estou trazendo, porque eu não vou perder meu tempo nesse momento explicando isso, né? Ao invés de eu tentar ensinar como pilotar um carro, sendo que ninguém nunca viu um carro, né? Vamos fingir que eu estou ensinando a pilotar um carro e não existe carro no mundo. É o primeiro carro que eu estou trazendo e só eu sei pilotar e só eu sei ensinar a pilotar, né? E aí chega alguns para mim e fala assim, cara, mas peraí, me ensina primeiro a engenharia desse carro aí, entendeu? Quero aprender sobre a mecânica dele, as rodas, o amortecedor. Eu quero saber do que é feito esse carro antes de eu aprender a pilotar ele,
né? Então, quando a pessoa chega ali me perguntando cientificamente, né, em que eu estou me embasando, onde está o artigo científico, eu estou falando da condição humana, né? E quando se fala da condição humana, se fala de física, mental e espiritual. Eu não vou ficar perdendo meu tempo tentando explicar o que eu estou fazendo, sendo que o carro já está aqui. Você pode pegar, aprender a pilotar e depois que você já estiver pilotando o carro, aí você vai na engenharia dele, né? Aí você começa a estudar o torque, começa a estudar o motor, né? Toda essa parte mais mecânica, mas saber a parte mecânica não vai necessariamente te permitir pilotar o carro. Qualquer pessoa com qualquer capacidade mental, né? Qualquer pessoa não, mas assim, a maioria esmagadora das pessoas vão conseguir aprender a pilotar um carro, né? Alguns melhor, outros nem tão bem assim, mas é mais importante aprender a pilotar o carro para ele conseguir te levar do que necessariamente entender a engenharia dele, né? Quem entende a engenharia de um carro geralmente é quem constrói um carro, né? Mas quem compra um carro não está pegando ali um manual, né, técnico do carro e estudando o carro de cima a baixo, né? Então, é exatamente assim com a análise craniana também. Não cometa o erro de ficar estudando tecnicamente uma coisa que ela ainda nem existe no mundo aberto. Não tem referência nas faculdades, não tem referência em outros lugares, livros por aí. Não, o que eu estou trazendo é muito único. E tem pessoas que se confundem com frenologia. Acham que isso aqui é frenologia. Em breve eu vou fazer um vídeo comparando as grandes diferenças entre a análise craniana e a frenologia, né? Você vai perceber que é o extremo oposto. As pessoas que estão chegando no comentário e comentando que isso aqui é frenologia, eu já sei que elas nem fazem ideia do que eu tô falando. Elas só olham, estudando crânio. Ah, frenologia. Entendeu? Tipo, é a primeira referência que vem na mente das pessoas, justamente por conta aí do passado obscuro, sempre ligado a viés, a política, ideologias nefastas, né? Infelizmente, isso tem no passado. Já houve estudiosos que estudaram o crânio humano em outra época, onde a tecnologia, né, a ciência de dados, a comunidade científica era outra. Aí o maluco chega aqui e quer comparar o que eu estou fazendo com frenologia. Isso me diz, geralmente, que essa pessoa não faz ideia, uma, dos estudos que eu estou trazendo, e duas, o que é a frenologia, né, que eu conheci há pouco tempo, né, não faz parte dos meus estudos, mas há pouco tempo eu pude perceber o que era, né, comentários aqui dos inscritos, e, putz, de certa forma bate porque eu estou analisando crânios, né, então beleza, crânio, frenologia analisa crânio, análise craniana também analisa crânio. Só que quando você vai nos detalhes, você percebe que está muito diferente. A frenologia faz diferenças entre raças, faz diferença entre capacidades, diz que o indivíduo que nasce de um certo jeito, com uma certa condição craniana, ele nunca vai poder mudar, ele está preso àquela condição, o que é o oposto do que eu falo aqui nos vídeos do canal, já percebeu? Eu sempre falo que parte é a capacidade natural e parte é o trabalho que a pessoa consegue fazer em cima, né? Eu gosto de citar ali o Dr. Enéas, por exemplo. O Dr. Enéas não é um cara testudo, mas ele desenvolveu uma capacidade lógica muito aguçada. E tem vários outros caras aí, mulheres no mundo, que você vai ver, tem uma capacidade lógica muito aguçada, mas a condição natural não veio disso. Essa pessoa trabalhou bastante em cima disso, né? Então, parte é a capacidade natural, parte é o que você pode fazer em cima disso. Então, quando você olhar para a análise craniana, lembre-se, né, estamos falando da condição humana e eu não tenho tempo para ficar tentando explicar tecnicamente como a condição humana, sendo que a ciência só vai até a parte mental. O ser humano é dividido numa tríade: físico, mental e espiritual. A ciência estuda bem o corpo e estuda em parte a mente. Mas espiritualmente a ciência ainda é um menino com uma pipa no meio de um campo, entendeu? Só está ali descobrindo ainda para onde o vento está indo, né? Até onde a pipa pode ir. Ou seja, a ciência é genial em entender o corpo, fazer a engenharia reversa da nossa mecânica. Ela também é muito inteligente, muito capaz para compreender muitas camadas da mente. Ainda assim, nem todas. Mas espiritualmente, a ciência não sabe nada sobre a parte espiritual, né?
Um pastor, às vezes, de igreja, um padre, um papa, ele sabe muito mais da parte espiritual do que um cientista de mente, entendeu? Do que um neurocientista, um neuroanatomia, um cara que, um cara que estuda mais essa parte aí neural do ser humano, né? Então, não vou perder meu tempo porque o assunto ele é mais visão de cima, tá? Talvez no futuro eu crie um canal um pouco mais técnico, mas o objetivo aqui é realmente trazer essa análise para o mundo. Não deixar acontecer o mesmo erro que aconteceu no passado, que o Cesare Lombroso ali, ele identificou características no crânio sim. Eu não posso dizer que a frenologia está errada, né, 100%. Tem coisas na frenologia, coisas técnicas, que você observe, tipo assim, pô, os caras perceberam que tem uma ligação entre o visual, a estética humana e a capacidade, a condição natural dela ali. Existe algo dentro dela ali que puxa mais para certos lados, né? Outras pessoas mais para outros. Então é só olhar os animais, os seres à base de carbono. O visual, a estética, só está entregando a capacidade natural daqueles animais. Você consegue ter uma boa ideia sobre as capacidades de um tigre só observando ele de fora. Quando ele pula, quando ele se esconde, quando ele corre. Você consegue perceber que ele é diferente de outros animais. Assim também, dentro da sociedade, você consegue perceber diferença entre as pessoas. Diferença de performance, principalmente. Se você colocar todo mundo para aprender xadrez, não é todo mundo que vai virar o Garry Kasparov, entendeu? Se você colocar todo mundo para fazer corrida de velocidade, 100 metros, não é todo mundo que vai ter a mesma performance do Usain Bolt, entendeu? Futebol não é todo mundo que vai ser um Neymar. É isso. Performances, capacidades diferentes. Quanto mais você foca nas suas capacidades naturais, maior a performance. Eu chamo de zona de conforto natural, né? Ou positiva. Se tem uma zona de conforto na nossa vida que vale a pena, é trabalhar em cima das nossas capacidades naturais. Você não precisa ficar procurando muito fora. Olha um pouco mais para dentro. E a gente está numa época onde as pessoas têm mais dificuldade para olhar para dentro do que para fora. O mundo está mais chamativo do lado de fora, né? Antigamente as pessoas tinham mais tempo para pensar, né? Organizar suas ideias, ouvir o som dos pássaros. Hoje em dia a gente vive numa agitação mental absurda. Em todos os cantos a nossa atenção é minada. Por consequência, a nossa energia cerebral também, né? Então, observe um pouco mais suas características e capacidades naturais, tá? Quanto mais você fizer isso, mais para dentro você vai, por consequência, você consegue se ver mais e mais de cima. E fazer também suas escolhas na vida, saber onde colocar energia. Energia e tempo são limitados. Tempo não dá para comprar, né? Então, o tempo vai passando, a nossa capacidade física, mental, ela vai mudando, né? Da adolescência até a vida adulta, a gente tem um tipo de performance mental. O cérebro está crescendo, se desenvolvendo e chegando no ápice ali. O crânio se sela, né? Ele se forja. Quando passou dos 40, indo para 50, a nossa capacidade já começa a reduzir, né? A gente já começa a ficar um pouco mais lento, fisicamente, mentalmente. Aquela energia para virar noites, aquela coisa toda já não existe mais, né? Não é tão intenso mais. Então, tudo é tempo, né? Existe um tempo para você ter o cérebro que você tem, na juventude que você tem, existe um tempo também para essa capacidade cair. Quanto mais a pessoa vai ficando mais velha, mais sábia ela vai ficando, já percebeu? Existe um período da vida que a gente é muito bom com o corpo e os 5 sentidos, existe um período da vida que a gente é muito bom com o mental, existe um período da vida que a gente é muito bom com o lado criativo, filosófico, espiritual. Geralmente ali, perto da vida, né, de idoso ali, você é mais filosófico e mais espiritual do que quando você era jovem, entendeu? Então essa tríade que eu cito, físico-sensitivo, lógico-matemático, criativo, filosófico, espiritual, também é uma tríade que está presente na nossa vida. O ápice da sua lógica é quando você está dos 30 até os seus 40. O ápice da sua capacidade física é quando você está ali dos seus 15 até seus 25, indo para 30, né? O ápice da sua capacidade espiritual e filosófica está mais lá no final da sua vida, né? É ali que você se torna um ancião, um mestre em si mesmo, um cara que consegue observar a sociedade e as pessoas com muito mais capacidade, né? Então, Garry Kasparov,
deve ser um cara que hoje em dia, mentalmente, principalmente no lado estratégico, no lado filosófico, espiritual, ele deve ser um cara genial, né? Porque provavelmente aí já está numa idade bem coroa, vamos dizer assim, né? Então, essa foi a análise do Garry Kasparov, né? Coco gigante, parece uma lâmpada na parte de cima, volume cerebral ali, né? Bem aguçado. Então o cara acaba tendo aí uma capacidade mental muito aguçada também, né? Então, parte é a condição natural, esse dom, esse presente que ele recebeu dos seus antepassados. A outra parte é o trabalho que você vai fazer em cima disso, né? Então, não adianta ter só um coco gigante, né? Você também precisa estudar, explorar isso, né? Trabalhar toda essa capacidade. É tipo ter um tanque para ir para a guerra tipo, você não usa. Você só deixa ele ali no meio do campo aberto. Você não vai ganhar a guerra, você não vai evoluir, não vai expandir terreno. Só vai ser um monstro ali parado no meio do campo, entendeu? Então, já conheci pessoas que têm um crânio grande, elas são normais, só que não estudaram, não buscaram, né, se desenvolver. Então você vê que a capacidade está ali, né? Mas a expansão de consciência, até onde aquela mente pode ir, é um pouco mais limitada. Já conheci pessoas também com coco grande igual a desse cara, e o maluco é um monstro mental, né? Você vai ver o cara é extremamente inteligente. Então, observe essa característica, tá? Não é todo mundo que é cabeçudo que vai ser inteligente, mas a maioria das pessoas que tem um volume maior na parte de cima do crânio, geralmente tem uma inclinação muito forte para serem muito inteligentes, para buscarem conhecer, desenvolver lógica, criatividade, filosofia, espiritualidade, estratégia, né? São extremamente mentais. Então, observe isso. Garry Kasparov tem um neurocrânio muito aguçado, um viscerocrânio um pouco menor. Ou seja, a parte de cima do crânio chega a ser maior do que a parte de baixo. Isso traz muita capacidade mental. Geralmente são pessoas muito inteligentes. Um forte abraço aí para você.